Les convido a abrir suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 1. 2 Crônicas 10, 1. Vamos orar, pedir ao Senhor direcionamento. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos alegremos porque certamente não será diferente dos outros momentos em que nós nos assentamos para ouvir o Mestre falar. Pois nessa noite eu lhe peço, meu Rei, que o Senhor possa usar meus lábios, meu entendimento, para se trazer a sua mensagem e a sua correção, porque certamente será uma mensagem de correção. Feliz todos aqueles que são corrigidos, porque certamente o Senhor os ama. Lhe agradeça de antemão, Senhor, pelas advertências que nós iremos receber hoje, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de política. Como assim, pastor Cris? Eu nunca vi o Senhor falar sobre política, muito menos. Eu nunca vi o pastor Cris levantar uma bandeira e falar sobre política. Pois hoje eu vou falar o culto todo sobre política. Na verdade, não interessa qual bandeira eu levanto. Na verdade, querem saber minha bandeira? É a bandeira do Jeová Nissi que eu levanto, do Senhor. Eu espero um reino que em breve chegará e o rei haverá de reinar. Esse é o reino que eu peço. Esse é o rei que eu chamo para governar sobre os habitantes da terra. Mas e a política? É errado falar de política? É errado orar pelos governantes, pelos reis da terra? A Bíblia fala que nós devemos orar, sim, pelas autoridades. Mas nessa noite nós iremos saber o que Deus pensa sobre política. O que o Senhor, o Deus dos exércitos, pensa acerca dos reis atuais, os governantes atuais, sobre aquele cujo dizem somos reis que foram levantados, até mesmo dizem que somos reis que foram levantados por Deus. Pois eu me coloco na qualidade de profeta para profetizar aquilo que Deus há de falar e dizer para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam com muita atenção. Olha que fala em 2 Crônicas 10, 1 em adiante. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão, que era filho de Salomão, tá? O sucessor do seu pai Salomão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. O que aconteceu? Não confundo Roboão com Jeroboão. São parecidos, mas são muito diferentes. Roboão era filho de Salomão. Porém, Jeroboão era um servo que na sua época era servo de Salomão. Só que ele se rebelou contra Salomão. E, inclusive, esse Jeroboão
mesmo sendo um servo mau, usado pelas mãos de Satanás, Deus o usou como uma mula. Para quê? Para estabelecer a profecia. A profecia que um verdadeiro profeta diz a respeito do reinado de Salomão. E o que ele diz? Que o reino de Israel será dividido por causa daquilo que Salomão tem feito em trazer as mulheres estrangeiras dentro do seu território e casar-se com elas, porque essas trouxeram com elas os seus ídolos e Deus se desagradou muito com Salomão. Lembra no final dos dias de Salomão? Salomão caiu em si e depois disso tudo isso foi vaidade, ou seja, o que eu fiz? Mas o estrago foi feito. Então, Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito, Jeroboão, e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem para mim daqui 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como você me aconselham a responder a esse povo? Disse Roboão ao povo, que pediu por clemência, porque Salomão tinha colocado no final da vida dele, um jugo pesado sobre seu povo, trabalho forçado. Salomão se desviou no final, depois se arrependeu, mas no final da vida dele, deixou de ser aquele Salomão do início. E eles responderam, capítulo 7, se hoje fores bom para esse povo, se o agradardes e deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te diz: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Disse para esse povo: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impõe a você um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu castigarei com chicotes pontiagudos. Ai, ouvir conselhos de pessoas erradas vão te custar muito caro, ó Roboão. Quantos pagam um preço muito caro por ter escutado pessoas que não deveriam ouvir? Pessoas que são ao seu redor, jovens que conviviam com Roboão, ou talvez convivem contigo. Mas não é o assunto de hoje. Embora ser uma pequena parênteses para desde já falar com alguns nessa noite. Mas
Amada igreja, ouça nessa noite a mensagem que o Senhor traz para a noiva que está reunida a querer ouvir o Senhor. O Espírito Santo ministrou no meu espírito e quer nos ensinar algo nessa noite. Não adianta eleger uma autoridade quando ela não tem os princípios da palavra de Deus e achar que a autoridade sucessora a essa que você elege será melhor. Não adianta. Porque um político sempre será político. Se um adúltero não se arrepender da sua idolatria, ele vai continuar adúltero. Se um mentiroso não se arrepende da sua mentira, sempre será um mentiroso. Se um ladrão não se arrepende do seu roubo, sempre será um ladrão. O que significa isso, amada igreja? Significa que Salomão, ele trouxe um jugo sobre um povo, um peso sobre o povo de Israel. E Roboão, o seu sucessor, dobrou o jugo do seu próprio pai. Então, hoje, presta atenção, eu irei usar esse trecho, esse estudo, para trazer uma simbologia. O que vocês devem entender, amada igreja, ao eleger um político, não pense vocês que quando estudarem a política, estarás apto a eleger um novo político, um político capacitado para suprir os erros deixados pelo primeiro político escolhido pelo povo. Não pense. Eu vou ser mais claro. Não adianta eleger um presidente da República e eu chamar de mito e depois achar que o sucessor dele pode ser o Salvador. Pois eu vos digo por parte do Senhor, quanto mais suja a política é, mais suja ela ficará. E nada mudará. Inclusive, todos os que estão envolvidos nela são como crianças limpas lançadas ao chiqueiro para brincar com os porcos. Quer saber? Assim diz o Senhor. Assim são todos que se envolvem com a política. Esses entrem num lamaçal, aonde os porcos ali estão, quando não há um Daniel na Babilônia. Porque até o dia de hoje não há um Daniel. Quantas vezes eu ensinei para a igreja que para entender sobre política, entender sobre o reino de Deus, é necessário ter um Daniel para trabalhar em função do povo, mesmo estando na Babilônia. Pois em verdade eu vos digo que aqueles que temem a Deus e têm intimidade com o Senhor, consultem o Senhor. E vejam se encontra um Daniel na Babilônia, se ele está. E hoje, se encontra um Daniel na Babilônia, nos dias de hoje,
Eis a pergunta. Se encontraria um Daniel sábio, santo e separado para cumprir uma missão para governar? Pois eu vos falo, por parte do Senhor. Ai de mim, se usar o nome do Senhor em vão. Assim vos falo, por parte do Senhor. Não encontrarás Daniéis nessa Babilônia, porque quanto mais sujo o chiqueiro é, mais sujo o chiqueiro está. É só olhar para o atual governo. O que mudou do antigo governo? Nada. Alguns dizem, o antigo governo leva o nome do Deus de Israel, pastor Cris. Por que dizem isso? Porque no antigo governo havia um lema que dizia Deus, pátria e família. E esses governantes, aqueles que estavam no poder, que usavam esse lema, dizem para Daniel, simbolizando as igrejas evangélicas, Daniel, certamente o Senhor teu Deus foi contigo na cova dos leões. Esses governantes querem falar de Deus. Querem falar para uma noiva, para uma igreja evangélica. Parece que é, mas não é aos olhos de Deus. São governantes que usam falas parecidas com os reis antigos. Falas que eram apresentadas na Assembleia e no Senado da Babilônia, mas enganam com discursos para agradar os crentes em suas campanhas. Na época de Daniel, esses políticos falavam exatamente assim. Daniel, certamente o Senhor teu Deus foi contigo na cova dos leões. Ou seja, Deus é amor. Deus é paz, Deus é família. Assim como nos tempos antigos. Esses políticos usam falas bíblicas, usam a fé dos cristãos, usam a fé dos evangélicos e os bajulam para receberem trocos. É o mesmo discurso que Nabucodonosor e Ciro, reis da Babilônia, discursos de bajulações para ganharem seus eleitores, discurso que seus eleitores querem ouvir. Os reis desse sistema, os homens poderosos, os políticos interesseiros, eles conhecem muito bem os versículos bíblicos. E, inclusive, eles usam Daniel como exemplo para poder convencer um povo sem discernimento. E mesmo esses líderes políticos, conhecendo a letra, não vivem a letra. Mesmo conhecendo Jesus Cristo, eles não vivem Jesus Cristo, mas usam Jesus Cristo para ganhar a confiança de um povo. Pois esse é um idólatra que quer convencer Daniel, que quis convencer a igreja evangélica. E isso que a igreja evangélica apoiou. Um exemplo muito claro
é a fala do rei Dário. O rei Dário conhecia a fé de Daniel, conhecia a fé dos evangélicos da época, mas Dário não vivia o Deus que Daniel vivia. Ele não queria pagar o preço que Daniel pagava na sua época. Mas ele quis falar a fala que poderia agradar Daniel. Como um rei idólatra que diz representar os evangélicos e defender os princípios cristãos, como um presidente que adora imagem e escultura poderá representar os Daniels dessa geração? Como? Alguém acredita nisso? E que Deus o teria colocado? Que foi Deus que mandou? Deus permitiu, com certeza. Mas comparando a um Salvador, a um mito, você acha que aos olhos de Deus o presidente atual é pior do que ele? Pois esse novo rei, essa nova autoridade, esse novo presidente, ele é muito claro. Ele diz: eu não pertenço a Israel. Eu pertenço à Babilônia. Porque são as palavras que deixam claro de quem é esse novo rei, esse novo presidente. Agora, qual é a diferença entre um e o outro? Ambos pertencem ao mesmo chiqueiro. E o pior é que muitos dizem: mas o Senhor também está na Babilônia, pastor Cris, pois aonde abunda o pecado, vai superabundar a bênção do Senhor. Você quer saber o que Deus pensa sobre tudo aquilo? Pois assim diz o Senhor: quando não tem um Daniel na Babilônia, a política é como um chiqueiro. Todos os que entram nesse chiqueiro são como crianças lavadas a deitarem na lama com os porcos. Assim são todos aqueles que se envolvem com a política quando não tem direção do Espírito Santo. Quantos conselheiros se colocam na posição de conselheiro dos príncipes da Babilônia? Por acaso, na época de Acabe, os seus conselheiros não eram considerados como homens sábios, magos e profetas? Pois em verdade eu vos digo que há muitos conselheiros na política que são dotados de conhecimentos do livro da feitiçaria. Livros de engano, livros do conhecimento humano, livros que não têm vida em sua escrita e em sua fala. E muitos são presos por causa do conselho desses falsos conselheiros. Assim diz o Senhor. Eu poderia citar nomes, poderia citar pastores, ministérios, igrejas que se envolveram na política dessa nação, profetizando a continuidade de um governo e dizendo claramente: este governo será o governo aonde Deus está. Poderia falar nomes.
pessoas evangélicas que profetizaram vitória, profetizando a continuidade de um presidente, de uma autoridade. E quando veio a notícia que o governo não deu continuidade, pois o que os falsos profetas disseram? Mas foi a vontade de Deus. Mas antes da eleição, eles diziam, é a vontade de Deus que continues tu, presidente, na presidência. Pois eu vos digo nessa noite, é necessário que Nabucodonosor seja humilhado. É necessário que as autoridades dessa terra sejam humilhadas. Pois chegará o dia que reis e rainhas, governadores, presidentes e senadores irão pagar um alto preço por ter difamado o nome do Senhor e levado uma multidão ao engano. Chegará esse dia. Eu não sou a favor da bandeira vermelha ou da bandeira de outra cor. Mas o que é verdade? É verdade. Como eu já disse, o Brasil teve o presidente que merece a terra. E hoje, escutem bem, membros da OSCE, corrijo através dessa mensagem um povo obstinado a idolatrar. Mesmo dentro da igreja evangélica, doe quem doer. A igreja evangélica mostrou a sua face verdadeira. Política, religião, altar, palanque, showmins, show gospel, apresentou usos e costumes, idolatria, ecumenismo, falsas profecias e usaram o nome do Senhor em vão. E se há entre nós, aqui, pessoas que estão me vendo, alguns que foram parte dela, é o momento de se arrepender. Momento de se arrepender por ter gritado mito e ter tolerado Jezabel, mesmo sem estar na igreja em Tiatira. Pois em verdade, eu vos digo, há muitos que precisam aprender sobre política. E a verdadeira política tem que ter um Daniel. Tem que ter um verdadeiro político para governar com sabedoria a própria Babilônia. Tem que ter um José, porque só um José pode governar o Egito e pode conduzir o povo do Egito a se arrepender das suas práticas pecaminosas enquanto ele está no governo. Aonde estão os Daniéis? Acha mesmo que basta estar numa igreja evangélica para ser político e representar o reino de Deus? Pois em verdade, eu vos digo, assim como nos tempos de Salomão e também nos tempos de Roboão e Jeroboão, se foi difícil no governo anterior, então será pior no governo atual e nos próximos governos, porque se levantará, escreve isso que eu vou te dizer por parte de Deus,
se levantará o líder de todos os líderes, o político de todos os políticos. E a igreja, que vai eleger o anticristo no poder, será a primeira a apanhar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Qual é essa igreja, pastor Cris? É só olhar para alguns anos atrás. A mesma igreja que dizia: o Senhor está conosco e sarará a nossa terra. E a mesma igreja que irá eleger o político dos políticos, o anticristo. Anotou? Alguém tem dúvida disso? Então veja e verá. Mas vocês busquem intimidade com Deus e deixem que o Espírito Santo revele. Não aquilo que seu coração, não aquilo que sua própria concupiscência deseja, mas aquilo que provém de Deus. Porque quando não há um Daniel, não ousa dizer mito, sendo que aquele não é Daniel. Em algumas palavras, amada igreja, o Senhor usou os meus lábios para corrigir a nossa igreja, porque há idólatras. Há idólatras dentro da nossa congregação. Há idólatras que idolatram um sistema corrupto da política com medo de um futuro escuro, sendo que a sua casa está mais escura que o futuro que acham que irão enfrentar. E esses dizem: aonde está a luz? Sendo que sequer tem energia dentro da sua própria casa. Nem a luz de vela, ou muito menos a luz do lampião ou da lamparina, são capazes de apresentar tamanha escuridão que está dentro da sua própria casa. E mesmo assim, esses têm a ousadia de dizer: o nosso futuro será escuro. O nosso futuro será terrível, pastor Cris, porque se esse presidente entrar, ou se esse governador, o ministro entrar, se esse rei entrar no reinado do nosso governo, o que será de nós e de nossos filhos, pastor Cris? Mas não conseguem ver que eles estão na mais profunda escuridão e que as trevas são apalpáveis. A escuridão, ela é apalpável. Sabia disso? A escuridão, ela tem corpo. E esses acham que o futuro pode ser escuro, mas eles estão afundados na idolatria. Mas são evangélicos. Falam de Deus, levantam a bandeira, são liderados por um líder, pelas assembleias dos líderes que proclamam liberdade e orientação para os políticos. Esses batem no peito, causam escândalos na frente da televisão, dando péssimos testemunhos, dizendo: eu entendo da política. Quando na realidade é tão porco quanto aos porcos que estão no chiqueiro, porque depende de favores da política e da sua corrupção.
E para não acabar, esse levanta a bandeira e diz: Deus está conosco. Esses falsos líderes cristãos saem para as marchas em nome de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo não está. Abomináveis são as suas marchas. Abomináveis são os seus cânticos e abomináveis são as suas assembleias solenes. Pois o Senhor não está no meio da sujeira da política e das suas políticas. Se Deus quer levantar um Daniel, então certamente Daniel saberá muito bem conduzir um povo, certamente muito melhor do que Salomão, muito melhor do que Roboão e muito melhor do que Jeroboão. Um Daniel que é Daniel faz prosperar as províncias da Babilônia, porque ele ensina a todos a não comer os manjares oferecidos pelos costumes da Babilônia e não se sujar como a sujeira do chiqueiro que há na Babilônia. Um Daniel que é Daniel, ele ora 3 vezes ao dia, com as janelas do seu quarto abertas rumo a Jerusalém, guardando a sua santidade, temendo o Deus que serve e não se corrompendo com a autoridade e governantes da Babilônia. Pois em verdade, eu vos digo, amada igreja, reis estiveram com Daniel. Reis reconheceram o Deus de Daniel. Se há entre nós um político chamado para a política, então que seja representante do Deus de Daniel na Babilônia. Um verdadeiro representante, não um genérico, não aquele que diz ser levantado pelo Deus de Israel, sendo que justo antes de esperar os votos e resultado, estava a consultar a idolatria, imagem e escultura. Fala sério. E isso que a igreja evangélica apoia. Querem ouvir mais daquilo que o Senhor ministra no meu espírito? Eu não levantei nenhum partido político e não levantarei nenhuma bandeira. Mas quantos evangélicos levantaram bandeira de partidos políticos defendendo campanhas políticas e passaram vergonha? Políticos foram presos por corrupção, por violência doméstica, por assassinatos. E qual é a cara desses evangélicos que apoiaram esses sem nenhum discernimento do Espírito Santo? Como ficaram eles sabendo de uma política cantora que assassinou seu marido? Como é a cara da gravadora que apoiou? Como estão os líderes que apoiaram? Como estão os pastores que a defenderam? Como estão os membros? No início,
não era ela uma mulher de Deus? O que aconteceu? Quer saber o que aconteceu? A política a corrompeu. O chiqueiro faz sujar as crianças que tomaram banho quando elas assim decidem entrar no chiqueiro e brincar com os porcos. Pois o poder destrói. E aqueles que não têm discernimento por causa de uma linda canção ou de uma linda letra, eles dizem: essa música é do céu, essa música vem do trono. Mas quem canta vem do inferno. Como é os evangélicos que apoiaram o assassino que matou o próprio filho? Como foi para esse quando descobriram que tudo aquilo foi comprovado? Como foi para os evangélicos que dizem ser a noiva de Cristo apoiar políticos que foram presos, corruptos, sonegadores de impostos, ímpios que não têm escrúpulos algum, sendo que multidão de pessoas morrem em filas de hospitais, milhares de pessoas morrendo por causa do Covid, falta de assistência médica, enfermeiros, bombeiros, policiais, morrendo em batalha, enfrentando militantes e bandidos, professores não sendo remunerados, enfermeiros e enfermeiras tendo seu salário reduzido e enfrentando a morte todos os dias, médicos, estudantes da medicina, quantos morreram no Covid? Aonde estavam os governadores que a igreja evangélica apoiou e que a denominação católica apoiou? Pois em verdade eu vos digo, nunca levantei uma bandeira política, mas hoje, pela boca do Senhor, eu vos digo, assim diz o Senhor. Se tem alguém contra esse ensinamento ou essa pregação, vai tu contra o Senhor. Se há alguém contra esse ensinamento, saiba que assim como a Síria irá sofrer dor e ranger de dente por se levantar contra Jerusalém, assim serão todos aqueles que irão contra a profecia do Senhor. Esse sofrerá pela mão do Senhor, porque foram ímpios na política. E as igrejas e a religião apoiaram esses ímpios. Pois por parte do Senhor eu vos digo, no grande dia do Senhor, haverá maior misericórdia para Sodoma e Gomorra, Corazim e Cafarnaum, do que para esses que viram muitos morrerem em hospitais, enquanto estavam em seus palácios e seus banquetes, enquanto tinham seus médicos particulares. Pois aqueles que vocês chamam de ídolo ou de mito, o salvador da nação que vem para derrubar um sistema machista e que entrou no governo, ajuntando todos, coloca-se nos chiqueiros. Ajuntando os dois governos, pode colocá-los ambos no chiqueiro. Deixem que os bichos dos porcos tomem conta deles. E que se tornam mais sujos aqueles que querem entrar no chiqueiro com eles.
que aqueles que estão limpos, limpem-se mais. E aqueles que estão sujos, sujem-se mais. Porque no grande dia do Senhor, o Senhor irá corrigir os políticos desta nação. Assim diz o Senhor. Muitos podem se escandalizar e dizer como o pastor Cris está falando essas palavras. Pastor Cris, você está se colocando contra todo o sistema? E eu não tenho nenhum problema de falar sobre aquilo que Deus diz e pensa. Eu não serei covarde. Quem és tu, pastor Cristo? Um francês? Retorna no teu país, pastor Cristo. Sendo que não estás valorizando a nossa terra. É bem porque eu amo vocês que eu estou falando essas palavras a me colocar como um profeta do Senhor, a advertir a noiva de Cristo acerca daquilo que é e acerca daquilo que não é. Pai amado, duras são essas palavras para muitos, mas quem me acompanha já há um bom tempo conhece muito bem o conteúdo e a veracidade daquilo que os meus lábios estão a falar. Fortaleça, Senhor, aquele que quer se limpar, aquele que deseja procurar as veredas da sua justiça. E relacionando os mortos, que deixamos enterrar os mortos. E para aqueles que são do Senhor, que seguem o Senhor. Pois certamente virá em breve o reino que verdadeiramente esperamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Rei, pois mesmo assim, por tudo aquilo que o Senhor permitiu nessa nação, devemos orar pelas autoridades instituídas pelo próprio Deus. Pois afinal, merecemos o Rei que essa Babilônia recebeu por parte do Senhor. Obrigado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça e alegrem-se. Mas arrependem-se da idolatria. Levanta a bandeira do Senhor, do teu Rei. Amém e amém. Glória a Deus. Essa foi a mensagem de hoje. Agradeço o Senhor por esse tempo tão precioso que o Senhor tem nos dado. E que o Senhor possa abrir os olhos de muitos. E mesmo assim, eu te farei um convite para você se juntar a um exército
daqueles que não quer se assentar nos banquetes da Babilônia, que querem se misturar, que não querem se misturar, desculpa, aos manjares deste mundo. Há um lugar para esses. Se a noiva está me ouvindo, há um lugar para ti. Junta-se a nós. Faça tu parte da Online World Church. Estás vendo o QR Code aqui do lado? Aproxima teu telefone. Não sei se é por aqui ou por aqui, mas aproxima teu telefone e faça, pois, tu o teu cadastro. Ou entra no meu site, no crisduran.com.br e ali aperta a janela Online World Church e faça o teu cadastro e eu te aguardo. Te ajudaremos a viver segundo os padrões e princípios de um reino que nós esperamos, o reino dos céus. Aleluia! Meus amados, um forte abraço para vocês todos e eu lhes digo até sábado que vem. Até mais.